Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, segundo livro da Bíblia, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 8. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O que é esse faraó? O que esse faraó que não conhecia José disse? O povo de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, já são mais numerosos. Não sei se você conhece a história, mas quando José se tornou governador do Egito, ele mandou buscar sua família, o seu pai com seus irmãos. E quando eles entraram no Egito, eles eram uma família de 70 pessoas, somente 70 pessoas. E Deus foi abençoando aquelas 70 pessoas foram crescendo, foram se multiplicando. E esse faraó disse: olha, os filhos de Israel já são mais numerosos. E não só mais numerosos, são mais fortes do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que vindo guerra ele se ajunte com nossos inimigos. Peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para que os afligissem com suas cargas. E os israelitas o edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas no versículo 12 acontece uma coisa extraordinária, estranha, extraordinária, porque o povo de Israel se tornou escravo lá no Egito. Ficaram escravos mais de 400 anos, 430 anos de escravidão. Mas quanto mais eles pioravam a situação deles, quanto pior ficavam, quanto mais pisavam, mais humilhavam, mais maltratavam, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. O que era para acabar, se multiplicava. Porque aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te destrói te faz crescer. Por isso que a palavra que Deus traz para você que está me assistindo no Brasil e no mundo é: seus problemas na maioria das vezes é uma bênção disfarçada, e você tem que descobrir isso. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam. Os egípcios ficavam inquietos, ficavam com raiva, porque olha aqui para mim, quando o diabo te oprime, quando o diabo se levanta, quando o diabo te aperta, quando o diabo te cerca, quando o diabo ele cria todo tipo de situação para acabar contigo, para te diminuir, para te destruir, para te deprimir, para você desistir, para você sumir, para você enlouquecer, para você se tornar uma pessoa perdida, sem sonhos, sem esperanças, para você acabar com a tua história, com a tua vida. E o efeito é o contrário. Era para você cair, mas você se levanta, continua de pé. Era para você ficar fraco, você fica forte. Era para você ficar desanimado, você tem ânimo. Era para você ficar sem foco, você continua com foco. Era para você ficar sem visão, você continua com visão. Era para você ficar sem fé, você continua com fé. Era para você ficar, sem determinação, você continua com determinação. Era para você ficar sem sonho, você continua com sonho. Chega uma hora que o inferno fica alvoroçado, porque o inferno não é uma fonte inesgotável como Deus. Eles têm muitas armas, mas ele não tem todas as armas. Chega uma hora, olha aqui para mim, preste bem atenção. Você pode estar enfrentando todos os problemas do mundo, mas se você não joga a toalha, se você não desiste, porque esse é o papel do inferno quer que você desista quando as coisas ficam difíceis. Mas se por causa da sua fé na palavra de Deus, se por causa da sua fé em Jesus, você não desiste, você se torna um problema. Você se torna um problema para os teus problemas, certo? Você se torna um problema para os teus problemas. Então tem gente que ela acorda e a primeira coisa que ela faz é lamentar e dizer: ai, os meus problemas. Ela lamenta pelos problemas dela. Mas tem gente que ela acorda e os problemas dela dizem: ela levantou de novo, porque ela é um problema para os problemas dela. Porque essa pessoa simplesmente se recusa a assumir, se recusa a desistir, se recusa a desanimar, se recusa a se entregar, se recusa a aceitar derrota. Então esse faraó maligno mandou escravizar o povo de Deus, apertar,
Diz a palavra de Deus que chegou uma hora que o povo começou a crescer tanto, que ele mandou matar todos os filhos homens, todos os bebês masculinos que nasciam, mandavam matar para que não crescesse. Não tinha jeito. E eles ficaram ali durante 430 anos. E quando algo não te mata, aquilo ali faz você crescer. E quando o povo de Deus saiu do Egito, eles não saíram de mão vazia, porque quando Deus te permite passar por algo, você nunca vai sair daquele algo a mesma pessoa, amém? O povo saiu com grandes riquezas, e não só riquezas materiais, riquezas espirituais, riquezas mentais. Deus não faz nada por acaso. O povo ficou no Egito 430 anos, e naquela época o Egito era a maior nação da época, e qual foi o maior dom que o povo, qual é o maior dom que o judeu tem? Qual é o maior dom do povo de Deus naquela época? O maior dom do povo de Deus é a sua cabeça. Se tem uma coisa que o povo judeu aprendeu rápido, que a gente vai lendo a Bíblia, se você for acompanhar a história de Gênesis até Jesus, o que Deus deu para o povo dele foi cabeça, você saber aprender com cada situação. Então naqueles 430 anos o povo de Deus aprendeu a melhor cultura, a melhor ciência, a melhor matemática, a melhor astronomia, tudo que havia de mais avançado naquela época, o povo de Israel aprendeu. Lá em Atos, nós temos lá em Atos capítulo 7, versículo 22, que o próprio Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então quando aquele povo saiu do Egito, eles não eram o mesmo que tinham entrado no Egito, porque quando Deus permite você entrar numa situação e você sai de uma situação, você nunca mais sai o mesmo. Você sempre aprende algo. Se você está passando por algo que está demorando a resolver, Deus está te ensinando a ser paciente. Não existe oração para paciência. Você sabia? Você sabia disso? Você nunca deve orar para ser paciente. Preste bem atenção. Uma oração que você nunca deve fazer na sua vida é orar para ser paciente. Porque o dia que você orar para ser paciente, Deus vai te dar uma luta que vai demorar um longo tempo para você vencer. Sabe por quê? Só tem uma maneira de você ser paciente: quando algo demora muito para chegar nas suas mãos, porque aí você vai ter que ser paciente, e além de paciente, você vai ter que ser perseverante. Alguém que está aqui nessa noite, alguém que está aqui me assistindo, você já passou por algo na sua vida, você já teve alguma experiência com Deus, que Deus te abençoou, que Deus te honrou, mas não foi em dias, não foi em meses, teve que passar por alguns anos, a resposta veio, mas demorou alguns anos. Quem aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu com a senhora, já aconteceu com alguém que está me assistindo. Então eu tenho certeza que essa experiência que você teve, você cresceu como pessoa, você cresceu na tua vida espiritual, e hoje você entende que tem coisas que você recebe hoje, que você recebe semana que vem, que você recebe mês que vem, mas tem coisas que demoram a acontecer, e hoje você sabe esperar, porque Deus te fez esperar. Quando Deus não está te fazendo vencer, Ele está te ensinando. De uma ou outra maneira Ele está te abençoando. Deus usa o problema como escola. Lá em Juízes capítulo 3, versículo 1 ao 2, são estas as nações que o Senhor deixou. Quando o povo, aqui Juízes, o povo já entrou na terra prometida, são estas as nações que Deus deixou para elas provar a Israel, isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubesse, para lhes ensinar a guerra. Então diz aqui que quando o povo de Israel tomou posse da terra prometida, o povo foi vencendo todas as nações inimigas, mas Deus deixou algumas nações para que o povo nunca se esquecesse da arte da guerra, para que o povo nunca se acomodasse. Deus nunca deixa o seu povo acomodado. Então o povo teve que conviver com culturas diferentes, línguas diferentes. Uma dessas pessoas, um desses povos foi os filisteus. Os filisteus eram especialistas na arte do ferro, coisa que o povo de Israel não sabia trabalhar com ferro. Então quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, eles aprenderam a arte da agricultura, do plantio, da colheita, da fabricação de armas, espadas, escudos, trabalho com ferro.
Israel foi crescendo cada vez mais em conhecimento. Israel foi aprendendo com os seus inimigos, aprendendo com os seus problemas, e foi se tornando cada vez mais forte, porque cada desafio que nós enfrentamos, cada problema que nós enfrentamos, se a gente não murmura, se a gente usa a sabedoria de Deus, a visão espiritual, cada problema é uma bênção disfarçada. Se você for ler a história bíblica do povo de Deus, depois eles foram para onde? Eles foram para a Babilônia, eles foram exilados na Babilônia. A Babilônia era o grande império daquela época. Quem morou na Babilônia? Daniel morou na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego moraram na Babilônia. Lá na Babilônia o povo de Deus aprendeu autocultura, política, governo, administração de império. E o povo de Deus se tornou cada vez mais um país, cada vez mais uma nação. Depois os judeus aprenderam com os medos, com os persas. Tudo isso você pode ler depois lá na sua casa, no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. Depois o povo de Deus foi dominado pelos gregos. Você já notou como que o povo de Deus, eles tiveram que travar lutas, foram dominados por muitos povos. Por isso que esse povo se tornou tão sábio, tão rico. Foram dominados pelos gregos. Os gregos eram os homens mais sábios do mundo. 300 anos antes de Cristo, os gregos já discutiam sobre a existência dos átomos. Então os judeus aprenderam com os maiores filósofos e com as maiores mentes da história. Quando você anda com um sábio, você se torna sábio. Quando você anda com quem tem visão, você passa a ter visão. Quando você anda com gente que prospera, você começa a prosperar. Quando você anda com gente que dá passos grandes, você começa a dar passos grandes. O problema é que quando você anda com gente de mente pequena, você só pensa pequeno. Quando você anda com gente que só murmura, você só murmura também. Quando você anda com gente fracassada, você só fracassa. Na época de Jesus, quem dominava o povo de Israel? Os romanos. Quem eram os romanos? Os maiores militares, os maiores engenheiros, os maiores construtores. Tudo era móvel, tudo era estratégia, tudo era avanço. Israel aprendeu sobre arquitetura, engenharia, estratégia militar. E o povo de Deus foi crescendo, 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 crescendo. Teve a situação de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então você sabe que um povo que não é destruído no exílio, numa guerra, se torna indestrutível. Tem coisas que se você passar na sua vida e sobreviver, tem muitos de vocês que estão aqui, olha aqui para mim, tem muitos de vocês que estão passando por algo, tem muitos de vocês que estão me assistindo que estão passando por algo, que se você sobreviver a isso, e eu creio que você vai sobreviver. Já teve coisas na sua vida que você passou, que você achou que não ia sobreviver. Tem gente aqui que passou por um divórcio, que achou que não ia sobreviver. Tem gente aqui que passou por um câncer, que achou que não ia sobreviver. Teve gente que entrou numa UTI, que achou que não ia sobreviver. Teve gente aqui que já passou por alguma dívida milionária, que achou que não ia sobreviver, uma falência. Quantas coisas! Quando você olha aqui para mim, quando você passa por algo que você acha que você não vai sobreviver, sua vida nunca mais é a mesma. Você nunca mais é o mesmo. Deus muda você. Sua maneira de pensar é diferente, sua fala é diferente, sua postura é diferente, seu andar é diferente, sua maneira de ver as coisas é diferente. Por isso não se entregue. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, eu vou voltar a ler esse livro. Mesmo que você não goste de ler, eu indico esse livro sempre. É um livro de um judeu que sobreviveu aos campos de concentração. O livro se chama Em Busca de Sentido. E ele fala que os poucos judeus que sobreviveram ao campo de concentração foram aqueles que, apesar de terem perdido pai, mãe, irmãos, marido, filho, profissão, dinheiro, bens, e ficaram numa condição submiseráveis. Porque quando você lê esse livro, você lê e chora. Você não é capaz de crer que um ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. E simplesmente a maioria deles deitavam lá no chão frio e desistiam. Mas aqueles que em meio ao inferno buscavam algum sentido na vida, conseguiram sobreviver miraculosamente. Busque sentido em Deus. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas Ele também nos pediu para ter bom ânimo. Ter bom ânimo é não se entregar às dores, termos esperança. Ele disse: eu venci o mundo. Jesus venceu aquilo que a gente não consegue vencer. Ele disse: eu venci por você. Se você diz assim: bispo, eu não sou capaz, eu não tenho essa força mental toda, eu não tenho essa capacidade toda, então você não vai se agarrar em você. Se agarre em Jesus e vai dar certo.
Se você sobreviver a isso, e você vai sobreviver, você ainda vai viver bons anos, e você vai ter muita história para contar. E seu testemunho vai ser lindo, glorioso, e outras pessoas vão se inspirar e vão glorificar a Deus. Se os teus problemas não te destroem, eles te fazem mais forte, referência e testemunhos para a glória de Deus. Amém? Nós temos hoje no mundo, considerados judeus verdadeiros, apenas 0,2% da população mundial. E é interessante que de todos os prêmios Nobel da história da humanidade, 22% foram cerca de judeus que ganharam todos os prêmios. Ciência, medicina, economia, literatura e paz. É uma proporção 100 vezes maior do que o tamanho deles na população mundial. Porque foi um povo que sempre aprendeu a crescer diante dos desafios da vida. Eles vieram aprendendo desde a época que eram escravos no Egito. Aprenderam sempre que cada problema que a vida te apresenta são bênçãos disfarçadas. Aliás, quem mais prospera são aqueles que pegam problemas e transformam em soluções. Que Deus te dê muita sabedoria para você prosperar esse ano, em nome de Jesus.